Ora, nós, enquanto conservadores restauradores habituados a trabalhar sobre bens que têm um valor artístico, cultural, intelectual, até hoje em dia que têm valor imaterial, essa outra discussão também, ficamos assim um pouco, então, mas nós vamos conservar lixo, literalmente, algo que tinha pouco significado estético, histórico, artístico, seja lá o que for. O que é que entrou aqui como diferenciador? Como estes materiais não havia a responsabilidade de comunicar o valor do bem, porque o resto de um pedaço de uma máquina, de um pedaço de uma madeira, de um pedaço de metal, não está a comunicar nada enquanto objeto original, porque ele já não existe de todo. E, portanto, é apenas um fragmento. Então a ideia aqui era preservar apenas o fragmento, porque o fragmento tem um valor intrínseco. Mas não podíamos fazer da mesma forma que fazemos se eu tiver um painel de azulejo. Chamar aquilo conservação e restauro pura e dura, como nós fazemos. Não podíamos aplicar a mesma metodologia. E então a ideia que nos surgiu foi este termo de conservação criativa. Nós estamos a preservar o azulejo. Ele está fragmentado. Nós não partimos um único azulejo que está aqui nesta parede. Então, o que é que nós estamos aqui a fazer? Estamos a fazer, além de preservarmos a imagem daquele azulejo e daquilo que é o valor da azulejaria, o que é que estamos aqui a fazer? Nós estamos a preservar o momento da degradação. Se nós conseguirmos fazer a explicação a partir de um objeto que está degradado, mas que agora, através desta instalação, com esse tal lado criativo, a forma como nós expusemos esses fragmentos, ganha um novo valor. Se nós apenas preservarmos o bem pelos valores que têm, como é óbvio, pelo aquilo que representaram, e inclusivamente alguns deles com um valor histórico e artístico bastante significativo, nós estamos também a cumprir, obviamente, o nosso papel. O que nós entendemos com este projeto é que podemos acrescentar algo mais a essa dinâmica da conservação do património. Porque aqui estamos a fazer não só a conservação ainda assim dos fragmentos que sobraram, que são poucos, estão fragmentados, já não permitem ter uma leitura do que era o painel original, mas vão nos permitir também pensar sobre o valor do próprio património. Porque se nós considerarmos que até um fragmento tem ainda assim o seu valor, dependendo da forma como ele é olhado, nós, até mesmo numa outra situação onde há alguma degradação, nós devemos também pensar sobre qual é o papel que nós temos sobre a preservação desse bem. Nós fizemos com os cartões de ponto, aquelas cartolinas que as pessoas picavam o ponto, recolhemos um conjunto deles e fizemos uma cortina. Portanto, fizemos um grande painel onde as pessoas podiam manipular. Mas esses azulejos esses cartões de ponto foram todos limpos, foram todos registados, a cor, porque eles eram de cores diferentes, aproveitámos a cor para fazer uma diagonal, digamos assim, uma espécie de quase um arco-íris, mas uma diagonal de cores, e foram encapsulados em película plástica e foram todos, digamos assim, agrupados uns aos outros, de modo a que criasse uma cortina e as pessoas pudessem manipular e inclusivamente ver o nome de quem lá está, que dias trabalhou, etc. E isso, de alguma forma, criar a ligação com as pessoas, que alguns deles familiares, eles próprios, não é? Que se pudessem ver reconhecidos também nesses mesmos cartões. Portanto, aquilo que estamos a fazer é uma evocação da memória coletiva da cidade. Nós, inclusivamente, recolhemos esses objetos próximo da fábrica, numa zona de lixeira, de contentor, portanto, etc. A nossa intenção era, por um lado, promover a conservação do património, mas, por outro lado, também ser uma ferramenta, a conservação criativa, ser também uma ferramenta no auxílio a artistas, a fotógrafos, a performers, que pudessem, de alguma forma, utilizar o património nas suas formas de expressão artística. Vamos imaginar, por exemplo, que temos um fotógrafo que quer trabalhar radiografias antigas, por exemplo. Ele provavelmente poderá ter necessidade de conservar essas radiografias, por exemplo, mas depois quer fazer uma instalação com elas. A nossa abordagem na conservação criativa pode ser como melhor preservar os bens para que depois ele faça uso artístico dessas obras. Que depois, lá está, o objeto que em si não tinha um valor artístico, o facto de depois ter integrado essa instalação assume um papel diferente.